Bom dia, eu sou a professora Thélia Ferreira e a aula de hoje será sobre a região norte do Brasil, território e sociedade. Aí temos aqui um mapa da região norte. Em amarelinho temos as capitais do estado, como Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Belém, Palmas, Boa Vista. Extensão territorial. A região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com uma área de 3.853.676.948 km², equivalente a 47,27% do território nacional. População. Essa região conta com uma população de cerca de 17.231.027 habitantes, segundo o censo de 2014. Ela é formada por 7 estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Aí temos aqui a população indígena da região norte. Em vermelho temos Roraima, em verde temos Pará, em roxinho o Acre, o azul claro Tocantins, o laranja Rondônia, o cinza Amapá. Extensão territorial. Na região norte localiza-se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. O rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, e o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com 2.943,78 metros de altitude. O Pico da Neblina está situado no Parque Nacional do Pico da Neblina, na Serra Imere, no município de Santa Isabel, Rio Negro, no estado do Amazonas. Aí temos aqui estados e capitais da região norte, os 7 estados da região norte e suas capitais. Aí temos Amazonas com a capital de Manaus, Pará com a capital de Belém, Acre com a capital de Rio Branco, Rondônia com a capital de Porto Velho, Roraima com a capital de Boa Vista, Amapá com a capital de Macapá e Tocantins com a capital de Palmas. Aí temos aqui a localização e a bandeira dos estados: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá. Fronteiras da região norte. A região norte faz fronteiras com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, e com os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Diversos grupos indígenas habitavam as terras que hoje correspondem à região norte, quando os colonizadores iniciaram a exploração econômica dessa área. Os rios constituíram vias de circulação que possibilitaram a expansão exploratória. Até o ano de 1800, essa expansão teve como motivações a busca das chamadas drogas do sertão, que foi cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau, entre outros, e a captura de indígenas para evangelização e escravização. No final do século XIX e o início do século XX, o extrativismo da região norte extraiu muitos imigrantes, principalmente nordestinos, o que aumentou o índice de ocupação. Nesse período, a borracha natural produzida do látex extraído das seringueiras e o café cultivado no Sudeste eram os produtos mais exportados pelo Brasil. A partir da década de 1920, o látex perdeu mercado para os países asiáticos. Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país e assim intensificar sua ocupação. A estratégia governamental foi criada de grandes projetos de integração. Na década de 1960
Em 1970, os governos militares abriram entradas na região para ampliar as ações de ocupação. A abertura dessas vias impactou fortemente o meio ambiente ao longo das rodovias. Além disso, intensificou a exploração dos recursos naturais e os conflitos por terras entre os migrantes vindo de outras regiões do país e os habitantes locais. As ações de ocupação da Amazônia criavam oportunidade para aqueles que não tinham acesso à propriedade de terra, problema que se agravava pela manutenção dos grandes latifúndios no Nordeste e pela concentração de terras voltadas para a produção de soja no Sul. Essa estratégia de ocupação, iniciada na década de 1950, foi intensificada nos governos militares. Assim, também se buscava aliviar as tensões que acirravam os conflitos no meios rurais, principalmente nas regiões Nordeste e Sul. Aí temos a imagem aí do trecho da pista da BR-163, Eldorado, que desabou após fortes chuvas, intermediando as rodovias por causa de um mês, em 2016. Em 1953, para promover a ocupação da região, o governo federal criou a Superintendência do Plano de Valorização Economia da Amazonas, mais tarde substituída pela Superintendência para o Desenvolvimento da Amazonas. Além da abertura de estradas e do asfaltamento das já existentes, outras obras de infraestrutura, como hidrelétricas e portos, foram realizadas com o intuito de incentivar e viabilizar a instalação de empresas agropecuárias e industriais. Os programas de ocupação, que incluíram o assentamento de famílias de trabalhadores rurais, estimularam a produção agrícola e pecuária. A atividade industrial foi bastante incentivada com a criação da Zona Franca de Manaus. No ano de 2017, a Zona Franca de Manaus completou 50 anos de existência, mas apesar de se configurar como um polo de desenvolvimento regional importante, ainda enfrenta muitos desafios. É uma área praticamente isolada pela carência de vias terrestres, o que encarasse o transporte de insumos e produtos por via aérea ou portos. Nos últimos anos, com a crise econômica mundial, o faturamento da Zona Franca tem apresentado redução, conforme pode ser observado no gráfico a seguir. Aí temos aqui no gráfico, né? Começamos em 2011 com 68,8% de faturamento. Aí em 2014 foi o nosso maior, com 87,4%, e depois em 2016 caiu para 74,4%. Grande parte das obras e dos projetos realizados na Amazônia contou com a participação de grupos estrangeiros interessados em explorar os abundantes recursos da região. Dessa forma, as iniciativas do governo brasileiro acabavam favorecendo sua internacionalização. Para promover a instalação de indústrias, a Zona Franca foi definida como uma área isenta de impostos de importação. Assim, as empresas lá implantadas poderiam comprar peças e componentes do exterior a custos baixos, a fim de montar eletrodomésticos e outros bens de consumo para serem vendidos no centro-sul do Brasil. A meta de atração das empresas foi atingida. A capital do Amazonas, e em décadas, tornou-se um polo industrial e comercial. Então, meus amores, por hoje é só.